E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade. Nossa aulinha aqui é de dispersões, que na realidade está relacionado a soluções. Você vai encontrar esse assunto em qualquer livro de química, na parte de soluções. Alguns autores até utilizam essa parte de soluções com o título de dispersões. E na realidade, solução é uma dispersão, né? Dispersão é um conceito geral. Então isso eu quero abrir um pouquinho aqui para entrar numa situaçãozinha especial. Então vamos lá, mistura. A gente aprende estudando mistura lá atrás, falando de sistemas materiais, a gente fala de mistura homogênea, mistura heterogênea, e vocês já devem ter visto que aqui embaixo já aparece mistura homogênea e mistura heterogênea. As misturas, de uma forma geral, a gente pode chamar de dispersões, como está aí. Então uma dispersão, uma mistura, ela tem no mínimo dois componentes. Então você tem o disperso e o dispersante, ou o dispergente. Então o dispergente é aquele que separa o disperso. Então essa seria mais ou menos a lógica, né? Você tem sal e água, a água ela abre ali as partículas de sal, no caso ali os íons, e vão ficar solvatados no meio da água. Então a gente aprende em solução que ela é formada por soluto e solvente. Então o disperso numa solução, o soluto é o disperso e o solvente é o dispergente. No entanto, esse termo soluto e solvente ele é exclusivo para a solução, que é uma mistura homogênea. E quando a gente tem as misturas heterogêneas, que são aquelas misturas mais grosseiras, né? Até alguns autores que separam a mistura heterogênea, depois tem a mistura heterogênea grosseira, o agregado, a suspensão. É aquele caso clássico, água e areia, né? A gente tem as partículas tão grandes que não precisa de muito esforço para você poder visualizar quem é quem dentro de uma mistura heterogênea. Aí você repara que eu coloquei aqui na solução, os componentes, no caso disperso, dispergente, soluto e o solvente, eles vão ter partículas menores que 1 nanômetro, nm, que está aí, ó, nanômetro, 10 a menos 9 do metro, ou 1 milhão de vezes menor que 1 milímetro, para você visualizar menor, uma coisa muito pequena. Então, uma solução, ela não decanta, você não tem como filtrar, porque se você filtrar, o que está dissolvido vai passar por dentro do filtro, então aquelas condições que nós já conhecemos. Já a mistura heterogênea não, você filtra, você decanta, você vai fazer todos aqueles processos inerentes, né? Você faz uma centrífuga nessa solução, tranquilo. Então a mistura homogênea, aí a gente tratou ela o tempo inteiro como solução, e a mistura heterogênea, a gente vai tratá-la como suspensão ou agregado. Você já deve ter tomado algum remédio que vem escrito assim, suspensão oral. Normalmente todo remédio que vem escrito suspensão oral, você tem que agitar antes de beber. É muito comum para alguns tipos de antiácidos ou alguns antibióticos que vêm. Então esse termo suspensão é que as partículas estão tão grandes ali que elas decantam, elas sedimentam, então você tem que agitar para poder ingerir o conteúdo mais ou menos homogeneizado. Agora, vocês não são bobos nem nada, né? Você reparou que mistura homogênea eu botei menor que 1 nanômetro. E a mistura heterogênea é maior que 1000. Aí você vai estar, mas e se tiver entre 1 e 1000? Não vai ser solução, mas também não vai ser uma suspensão, vai ser o quê? Aí que entra aqui a aula de hoje. Né? A mágica é essa daqui, vai entrar os sistemas coloidais, ou simplesmente um coloide. Aí, essa faixa aqui, gente, de 1 e de 1000 nanômetros, até para preparar essa aula eu pesquisei bastante, porque eu já percebi que os livros não têm um consenso nisso daí. Eu gosto muito de usar a palavra final da revista Química Nova na Escola, que é uma publicação, é a publicação de química no Brasil, né? Então, na revista Química Nova na Escola, deixou esse valor entre 1 e 1000. Já vi autores colocando de 10 a 100, já vi autores colocando de 10 a 1000, de 100 a 1000. Então isso varia um pouquinho. Eu nunca vi uma questão que exigisse que você colocasse ali o valor exato, justamente porque os autores das questões sabem que tem algumas mudanças de um livro para o outro. Eu percebi que o sistema coloidal, eu acho que eu não vi um tópico de química onde houvesse tantas controvérsias, né? Um autor fala uma coisa, outro muda um pouquinho, mas o contexto geral, o coloide é basicamente isso daí, é aquela mistura que está no meio termo. Então, eu até costumo brincar com o pessoal falando assim, um sistema coloidal, como que eu vou diferenciar? Aí, para pensar, né? Numa mistura comum, é muito fácil você identificar até o estado físico dela, né? Sólido, líquido e gasoso, você aponta ali. Na mistura heterogênea, você tem o sólido e o líquido e o gasoso, você consegue ver os dois. No sistema coloidal, como elas estão naquele tamanho intermediário, acaba tendo características diferentes, né? Igual perguntar para você agora, maionese, aquela comida de neném também, aquela da Nestlé, aquele potinho, né? Qual o estado físico daquilo ali? Pastoso, né?
Então você já aprendeu sólido, líquido, pastoso. Pastoso não é um estado físico, é uma condição ali de pasta, justamente porque você tem uma mistura. É maldade eu perguntar isso, perguntar o estado físico da maionese, porque aquilo ali não é uma substância pura, é uma mistura. E cada componente dessa mistura ele vai puxar um pouquinho para si, então você vai ter características ali um pouquinho diferentes, um pouquinho entre um sistema e o outro. Então, os colóides, eles têm essas características, né? Fica difícil a gente dizer qual tipo de estado ele é. Ele não vai decantar, a gente precisa de uma ultracentrífuga para poder decantar. Filtrar, precisa também de um ultrafiltro, porque as partículas estão ali num tamanho intermediário. E esse aqui, gente, as questões de vestibular, as adoram, né? O efeito Tyndall, que é o seguinte, as partículas do sistema coloidal, elas já têm um tamanho suficiente para refletir a luz, né? Só que não tem aquela quantidade que chega a barrar a luz. Então você percebe que a luz ela vai dispersando em cima de um sistema coloidal. Aqui tem imagens maravilhosas. Você tem aqui o cara atravessando um feixe de laser num Becker. Aí você vê o feixe ali, parece um sabre de luz, olha que maneiro. E quando você olha aqui, por exemplo, isso acontece muito aqui nessa última figura, né, que tem uma floresta aqui, de manhãzinha na nossa casa, né? Entra aquele raiozinho de sol, a gente consegue ver as poeiras. Parece que a gente está vendo raio de sol assim, né? Como se fosse um feixe de luz ali separadinho, bonitinho, que você está vendo aquela reflexão. Ou na neblina, né? Então, tudo isso daí é com relação ao efeito Tyndall e é uma característica especial dos sistemas coloidais. Isso não vai acontecer nem numa solução, nem numa mistura heterogênea. Tudo bem? Bom, com relação aos tipos de colóides existentes. Então, eu peguei essa tabelinha aqui, que ela fala, a gente precisa conversar sobre alguns desses nomes aqui, especialmente o estado Sol e o estado Gel, que são os que vão acontecer mais. Então vamos começar o papo assim, né? Dependendo do tipo de disperso e do dispersante, quem é o disperso, quem é o dispersante, nós vamos ter características diferentes. Então, por exemplo, aqui a imagem de uma pérola encontrada ali numa ostra. Então, uma pérola, um rubi, uma safira, você tem ali sólido disperso no sólido. Então, você tem essa característica especial, é conhecido como estado Sol sólido. Olha esse outro aqui, ó. O disperso, o que é separado, né, o sólido, o que vai separar o líquido, você tem como, por exemplo, ali a goma arábica, a cola, né, o creme dental. Então, o creme dental, ele é um tipo de colóide. O gel dental, né, aqui no caso. Isso aqui, pela imagem, é um gel dental. Aqui precisamos conversar muito. Fumaça, né? Fumaça. Guarda bem esse exemplo aqui. É muito comum das pessoas falarem que fumaça fumaça é um gás. Não. A fumaça não é um gás. A fumaça também tem um gás. Você tem micropartículas de sólido e o sólido está disperso no gás. Então você consegue ver aquela fumaça característica. Então ali são micropedacinhos. Tem uma experiência que o pessoal fazia, pedia para um fumante soprar numa folha de papel em branco. Então você via aquela mancha ali naquela folha. Então são as partículas que ficaram presas ali. Isso aí é um aerossol, beleza? Vamos evitar o pessoal falar aerosol, né? Por conta do inglês que veio. Tá errado, é aerossol com 2 S em português. Então vamos aprender a falar um negócio certo. São aerossol, por exemplo, é um aerossol sólido a fumaça. A neblina, ela já é um aerossol líquido, que é um líquido disperso no ar. Igual aqueles vaporizadores que a gente usa quando está com o nariz entupido. Então ali você tem um aerossol líquido, mas é aerossol, nada de aerosol, por favor, tá bom? A espuma, no caso ele colocou o exemplo Pedra Pomes, Maria Mole, também um exemplo de um sistema coloidal. Aí tem espuma sólida, aquela pedra pomes que o pessoal usa para passar no pé, né, quando está tomando banho. E a espuma tradicional, como o caso do chantilly. A maionese, ela é uma emulsão, né, esse nome aparece bastante. Como é que faz maionese, gente? É basicamente você pegar óleo de soja e ovo e bater. Então você vai ter a maionese. Não faça em casa por conta da salmonela, né? Compre industrializada que é melhor. Não precisa comprar essa marca que está aqui embaixo não, mas a maionese, ela é uma emulsão. Você deve ter ouvido falar agente emulsificante. É quando você bate, coloca ali a levita, né, de voltar para o seu estado original. Então, geralmente em sorvete ganha muito agente emulsificante para poder, quando faz aquela mistura do creme lá de leite, todas aquelas coisas que a gente adora. E aqui embaixo, o estado gel, que já deve ser mais ou menos lógico para vocês, né? Você tem um líquido disperso no sólido. Tal exemplo ali é a gelatina. A maioria dos autores fala que a gelatina é o estado gel, mas
Tem outros autores também muito bons considerados. Eu estou falando aqui, assim, livros, eu não vou falar o autor que fala cada uma coisa, você pesquisa aí, mas temos autores muito bons que cada um fala uma coisa diferente. Então tem alguns autores que falam que a gelatina já é o estado sol, porque você teria um sólido, que é a proteína, né, disperso no líquido. Mas eu já li que tem autores que pontuam que a gelatina é estado gel, porque depois que vai para a geladeira e endurece ali, a água vai diminuindo a cinética dela, então você vai promovendo, então seria um sólido e disperso no líquido ali, então teria essa diferença, tá? Nunca vi uma questão assim exigindo, nossa, a gelatina é gel, a gelatina é sol. Se você não fizer isso, você vai errar. Então não precisa ficar fritando muito com isso daqui não, tá bom? A maioria dos autores tem colocado gelatina gel, até porque o próprio nome, né, gente, aponta, né, gelatina gel. Mas, se a gente for olhar tecnicamente, já vi até um autor falando assim, ó, quando passou pela geladeira, ela ficou assim mais durinha, vai ser gel. Se ela tá ainda mole, aquela quando você joga água quente na hora de fazer gelatina, espero que vocês saibam fazer gelatina, né? Quando você bota água quente ali, não tá aquela coisa mais, aquela aguinha ainda, seria o estado sol. Bom, eu prefiro falar que ela é gel, tá bom? E a gente encerra por aqui. Então, qual é o foco de hoje, gente? Eu só queria que assim acabasse com essa lacuna do sistema coloidal, né? Porque ela não é nenhuma mistura homogênea e nenhuma mistura heterogênea. Dá essas ideias para vocês, essas palavrinhas que acabam aparecendo no meio. Ah, eu vou entrar na pilha de querer ficar falando que o cara é sólido, líquido. Quando você tem uma mistura, isso fica complicado, porque cada componente puxa para si a característica do material. Então, assim, é maluquice ficar, esse cara aqui é sólido, esse líquido, igual a discussão, vidro é líquido, vidro é sólido, né? Já ouviram falar isso? É papo de maluco aqui hoje, né? Então, o vidro, de uma forma geral, ele é um sistema coloidal, você vai ter ali sólido disperso no sólido. Então, é um coloide, né? É um sistema coloidal, então você não vai querer classificar. Precisamos conversar se aparecer a origem dos sistemas coloidais. Ainda tem algumas controvérsias em alguns lugares, mas basicamente a gente pode ter dispersões coloidais iônicas, a gente pode ter dispersões coloidais com moléculas gigantes, a gente pode ter dispersões coloidais micelares, onde formam as micelas, né? São os agregados das partículas ali. E não podemos também deixar, deixa eu deixar anotadinho aqui, ó. Vocês devem ter ouvido falar isso. Movimento browniano. O que é isso daí? Quando você tem um sistema coloidal, essas micelas, né, essas partículas, elas têm um movimento desordenado. Então, ele é característico também do sistema coloidal. Beleza, pessoal? Então a gente fica por aqui. Essa é uma aula mais curtinha mesmo, só para complementar o tema soluções. Até a próxima. Tchau.